Olá, ser humano, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por estar aqui assistindo a mais um vídeo. As 6 técnicas japonesas que podem te motivar e melhorar sua produtividade. Trago essa informação aqui para vocês porque vocês sabem que o Japão, os orientais no geral, eles realmente têm um QI muito mais elevado. E tem algumas técnicas que obviamente podemos aproveitar para nós, não todas, mas muitas delas podemos aproveitar e podemos até adaptar. Então é sempre bom aprender com um povo que é inteligente. Os homens de lá são um QI altíssimo, altíssimo, algo assim impressionante. Então, claro que você já se perguntou, quantas vezes você demorou para começar uma tarefa pendente? Isso porque você com certeza já demorou muito para começar uma tarefa pendente, eu acredito que sim. Ou se inscrever em um curso que você sempre quis fazer, enfim. Às vezes a preguiça, o medo de não fazer tudo perfeito ou a desmotivação nos afastam de realizar várias atividades. Ou adiamos tanto que acabamos perdendo um tempo precioso que poderíamos estar aproveitando. Claro, essa questão de adiar é muito importante você entender. Procrastinar não é que seja ruim. E tem várias coisas que eu queria fazer, mas eu estou procrastinando. Sempre eu estarei procrastinando alguma coisa. Mas que coisas são essas? São coisas terciárias, não são nem secundárias, são terciárias. Agora, as primárias, claro que eu jamais vou procrastinar. Agora, tem coisas que sim, eu posso procrastinar, não sei, algum detalhe se eu queria fazer, mas não é importante para agora. A qualquer momento posso fazer, isso não importa. Agora, as prioridades é que você não pode procrastinar. Então é muito importante você entender isso. Procrastinar é normal. Agora você não deve procrastinar coisas primárias, prioridades, entende? E então, de todo modo, há muitos motivos que podem nos levar a isso, a procrastinar as coisas, as prioridades, Mas existem soluções. Para esses casos, os japoneses têm diversas técnicas que podem nos ajudar a superar a preguiça e encontrar motivação. Olha só. Tem uma técnica que se chama Ikigai. I-K-I-G-A-I. Sem tradução direta do japonês, o termo representa a ideia de felicidade de viver. Essencialmente é a razão pela qual você se levanta todas as manhãs. Por esse motivo que eu disse no começo, que a gente pode aproveitar muitas técnicas e adaptá-las, porque o motivo pelo qual nos faz acordar todas as manhãs é o Senhor Jesus, e ponto final, entende? Então a gente pode adaptar isso aqui, mas óbvio que nosso motivo é o Senhor Jesus, que nos faz acordar todas as manhãs. Continuando, para quem no Ocidente está mais familiarizado com o conceito, ele é frequentemente associado a um diagrama de Venn, com 4 qualidades que se sobrepõem: o que você ama, aquilo em que é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Kimoji, neurocientista e autor de Awaken Your Ikigai, afirma que Ikigai é um conceito antigo e familiar para os japoneses, podendo ser traduzido de forma simples como razão para se levantar pela manhã, ou mais poeticamente, despertar com alegria, que eu já falei para vocês que quem nos faz isso é o Senhor Jesus, certo? Existe uma outra técnica que se chama Kaizen, K-A-I-Z-E-N. A filosofia Kaizen tem como base realizar pequenas mudanças e melhorias constantes em todas as áreas da vida. Essa abordagem contrasta com a ideia de querer dominar algo desde o primeiro dia, um pensamento que, além de irrealista, gera frustração e pode levar ao abandono das metas que estabelecemos. A aplicação prática dessa filosofia envolve definir pequenas metas diárias e concentrar-se nas pequenas melhorias. O segredo é se comprometer a dar pelo menos um passo que te aproxime do seu objetivo. Olha, eu nem conhecia essa técnica aqui antes, claro, eu já conheço ela, mas antes de eu fazer o que eu fiz, eu nem conhecia ela e realmente é interessante. Eu percebo que 24 horas é o tempo ideal que Deus te deu, ou seja, você tem tempo para tudo. Como diz a palavra, há tempo para tudo, para plantar, para colher, para viver e para morrer, entende? E obviamente que não queira fazer tudo de uma só vez, faça tudo ao mesmo tempo, não no sentido de bagunça. Por exemplo, eu estou aqui estudando idiomas, como sempre, Inclusive tem vários vídeos de idioma no canal para você aprender logo a ler em 6 meses, Eu tirei como base no meu aprendizado de espanhol, certo? Mas enfim, idiomas latinos, inglês, tirando 1 hora por dia, você consegue ler em 6 meses. Eu já falei isso aqui várias vezes, tem vários vídeos aí, várias aulas aí no canal. Eu estou aprendendo idioma, certo?
Estou ali, faço meu resumo de idiomas, né? Ao mesmo tempo, depois que eu termino, eu vou para o livro de idiomas, que é o livro de Frederick Burdman. Presta atenção no que eu faço. Aí vou lá, leio só 3 páginas do livro. Por que eu só leio 3 páginas? Porque a finalidade do livro de Frederick Burdman, que é O Homem e as Línguas, é realmente uma finalidade técnica de poder aprender o idioma como eu já estou aprendendo e até aperfeiçoar o que eu já sei, os idiomas que eu já sei, certo? Beleza. Depois eu vou fazer a minha leitura normal do livro que eu estou lendo atualmente, né? Aí eu vou lá ler, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, né? O ideal são 3 horas, né? Às vezes não dá, mas enfim. Aí depois eu vou fazer 20 minutos de língua portuguesa, alguns assuntos que estão pendentes, né? Às vezes eu pego um assunto e fico 2, 3 meses, né? Todo dia um pouquinho, enfim. Aí depois eu vou fazer um exercício de idiomas, como por exemplo espanhol mesmo. Eu estou com um livro didático de espanhol, de mais de 500 páginas. Aí eu vou lá, faço 2 páginas de exercício, aqueles livros didáticos que te pedem para responder, só que tudo em espanhol, né? Eu ainda não comecei o meu de inglês não, porque eu estou trabalhando em inglês ainda. Mas vou lá e faço meu resuminho. Isso sem contar que pela manhã eu já li a Bíblia, inclusive estou até lendo a Bíblia em espanhol. Ou seja, repare, todo dia eu fazendo um pouquinho de cada, porque se eu deixar para fazer tudo de uma só vez não vai dar, porque eu vou crescer deficiente, porque vai precisar outras partes que não tem como. Não tem como você ficar, por exemplo, 5 horas por dia estudando idiomas, na segunda, aí na terça você aperfeiçoa seu espanhol 5 horas por dia, aí na quarta você lê o livro de idiomas 5 horas por dia, aí não tem como, aí você vai pular demais. Então é bem melhor um pouquinho todo dia do que um pocão uma vez ou outra. Você vai render muito mais. Veja bem, olha o que eu vou lhe dizer. Se você só tem 20 minutos para ler, leia todo dia. É bem melhor do que você ler hoje 5 horas de relógio e só vai ler daqui a 3 dias. Você está entendendo? É todo dia. O segredo é esse. Esse é o segredo. É isso que eu quero que você entenda. Todo dia você faz um pouquinho. Esse é o segredo. Depois você vai aumentar seu tempo, obviamente, né? Porque o ideal seria ler. O normal é ler 3 horas, né, por dia, claro, sem contar as outras atividades que você deve fazer, atividades intelectuais, né, aprender um idioma, não vai entrar nesse horário da leitura, você está entendendo? Fazer uma atividade didática de um idioma que você já aprendeu, que é aperfeiçoar, isso também não entra na carga horária da sua leitura diária. Enfim, o ideal é esse, mas se eu não tenho essas 3 horas por dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com o que posso, eu vou fazer com algo que eu posso manter por um longo tempo, por anos. Daqui a um ano eu posso aumentar, não tem importância. Agora, não pule o dia. Olha o que eu estou te falando, não pule o dia. Só tem 20 minutos? Perfeito. Perfeito, não pule o dia. Aí você tem 20 minutos, pronto. Se você só tem 20 minutos, leia 15 minutos e 5 minutos estuda um pouquinho de idioma. Faz um resuminho lá de idiomas. Todo dia aprenda algumas palavras diferentes. Aprenda com leitura guiada, que é bem melhor. Todo dia faz 3, 4 linhas de leitura guiada. Resume, ou seja, 5 minutinhos por dia de idiomas e 15 minutos de leitura e obviamente, né, ler 2 capítulos da palavra, né, todo dia. Perfeito, está excelente. Se é isso que você tem que usar o que você tem, você precisa. Um pouquinho, mas que seja todo santo dia. Esse é o segredo. Então é por isso que eu tiro muito o ensinamento aqui dessa filosofia, que eu não conhecia, antes de eu aplicar isso que eu estou fazendo, e eu vejo aqui refletindo que é interessante mesmo, né, essa filosofia dos japoneses, né? Continuando essa Kaizen, essa filosofia Kaizen, esses pequenos passos ajudam a superar a inércia e a criar um impulso constante rumo à produtividade. Além disso, permitem identificar gradualmente os pontos que podem ser aprimorados. A técnica remonta ao período do pós-guerra no Japão e, por exemplo, no site da renomada empresa Toyota, esse sistema é reconhecido como um dos princípios básicos do seu modelo de produção. A tradução de Kaizen para o português, de forma geral, é melhoria constante. Kai significa mudança e Zen significa para melhor. Trata-se de uma filosofia que ajuda a garantir máxima qualidade, eliminação de desperdícios e melhorias na eficiência, tanto em equipes quanto em processos de trabalho. Então você vê que ele é muito mais abrangente, né? É muito mais abrangente. Mas o que eu destaquei aqui, o que eu já faço, né? Estou ensinando para você o que eu já faço, né? E não o que eu deveria fazer. Eu já faço isso há muito tempo, que é realmente um pouquinho todo dia, certo? Agora vamos para, deixa eu ver a outra técnica. Técnica Pomodoro. Quando uma tarefa parece difícil de realizar, seja por
ser cansativa ou por exigir muita concentração, essa técnica pode ser bastante útil. Embora tenha sido criada pelo italiano Francesco Cirillo no final da década de 80, ela é amplamente utilizada no Japão para aumentar a produtividade e tornar as tarefas diárias mais leves. A técnica é conhecida como Pomodoro, soletrando P-O-M-O-D-O-R-O, em referência a cronômetros em forma de tomate usados para marcar o tempo. Quem estuda para concurso público conhece muito bem essa técnica. É uma abordagem baseada em blocos de tempo, que é eficaz para evitar distrações. Por exemplo, ajuste o cronômetro para 25 minutos e, nesse período, dedique-se exclusivamente a estudar um conteúdo ou realizar uma tarefa, seja ela intelectual ou física, desconectando-se de todas as distrações. Depois, você tem 5 minutos para compensar o cérebro com alguma distração, como fazer um lanche ou verificar suas mensagens. Em seguida, retorne para mais um bloco de 25 minutos de estudo ou trabalho. Essa técnica não apenas ajuda a evitar a perda de tempo com distrações, mas também mantém o cérebro motivado com a perspectiva de uma recompensa. Quem estuda para concurso público sabe muito bem o que é isso, mas até você que não estuda para concurso público, se você já lê, você percebe que você lê, tá ali, de repente você tem que dar uma pausa, vai beber alguma coisa e depois você volta de novo e continua, né? É uma técnica que eu acredito que foi estudada analisando os seres humanos como eles estudam, porque todo indivíduo que estuda, se eu estou aqui 30 minutos, pronto, tem que dar uma pausa, beber uma água, beber um suco, entende? E depois eu volto novamente, vou no banheiro, por exemplo, uma pausa para ir no banheiro, né, para beber uma água, pronto, depois eu volto e dou continuidade. Então essa é a técnica Pomodoro que praticamente todo mundo faz sem sequer perceber. Próxima técnica, Ara Ashibu. Não coloque no estômago, Ara, mais do que 80% do que você gostaria de comer, Ashibu. Essa é basicamente a ideia por trás dessa técnica, que consiste em evitar comer até ficar completamente cheio. E o que isso tem a ver com produtividade e preguiça? Basta pensar em como você se sente após uma refeição exagerada, quando fica completamente satisfeito. Dá vontade de tirar um cochilo, certo? A solução está nessa prática que tem origem na cidade de Okinawa, onde as pessoas seguem esse conselho como uma forma de controlar seus hábitos alimentares. Essa abordagem é útil porque ensina a parar de comer quando você se sente apenas satisfeito. Segundo a Cleveland Clinic, ao olhar para o seu prato, defina qual quantidade o faria sentir-se cheio e então calcule como seria 80% dessa porção. Talvez isso corresponda a 2/3 da comida no prato. O objetivo é sentir-se satisfeito, sem fome, em vez de completamente cheio. Isso aqui, como se trata de orientais, é mais retirado também de monges, né? Que levam suas vidas lá no celibato. Mas enfim, biblicamente falando, isso aqui nada mais é do que jejum. Jejum, por que jejum? Não que seja ficar sem comer, propriamente o jejum, literal ficar sem comer, né? Claro, com uma causa, né? Essa causa é o quê? É buscar mais de Deus. Só que aqui é o controle da comida, como tem na palavra, né? A questão da guludice, né? Não somente da gula, mas de comer, mas também de você evitar comer porcaria. De vez em quando, não tem jeito, a gente vai comer porcaria, mas é importante, na maior parte do nosso tempo, evitar. Então, comer não é para ficar saciado, com a barriga cheia, né? E você, às vezes, tem indivíduos que comem tanto que realmente vai dar vontade de dormir, porque o estômago vai trabalhar. Então, se você comer normalmente, você já vai ficar um pouco cansado, o estômago vai trabalhar. Quem dirá comer muito? Você vai ficar com vontade de dormir. Então, é muito importante. Aqui é uma vida de jejum e oração, essa é a verdade. Biblicamente falando, é uma vida de jejum e oração. Por isso que eu disse, algumas coisas a gente tem que adaptar. Que eles, obviamente, não falam isso com fé em Deus, mas eles acabam vendo que essas técnicas, né, esses preceitos bíblicos servem, só que eles não vão, obviamente, admitir, né, que é um ensinamento do nosso Deus. Então eles vão adaptar para eles lá. Por isso que a gente vai adaptar o que houve deles, mas não adaptar porque a gente já tem esse conselho na Bíblia. O segredo é jejum e oração, meu amigo. Essa é a questão. E aí você vai se controlar a sua comida. Claro que todos nós a gente exagera de vez em sempre, comemos besteira, né, de vez em sempre, mas é importante cada vez mais a gente sair disso, comer só coisas naturais, né,
de carne, a melhor carne que existe para o ser humano é o peixe, né? E qualquer alimento que venha da terra, né? Priorizar o feijão, o arroz e não esses alimentos aí que são industrializados, como por exemplo o macarrão. O macarrão nasce na terra? Não, então evite, diminua. Não quero ser moralista na sua vida não, mas jejue, né? Eu estou começando a jejuar, inclusive tem até 2 livros aqui de jejum. Um é de Luciano Subirá, né? A cultura do jejum, e o outro é de Mahesh Chavda, né? O poder secreto da oração do jejum. É muito bom. Claro, tem a informação na Bíblia, né? Mas a gente também, né, aprende com outros seres humanos, então a gente pega essas informações de outros seres humanos e aplica em nossa vida, né? Sobre a questão do jejum, né? Mas quando você jejuar, você vai entender exatamente, né? O que realmente estou dizendo. É muito bom e a gente vai aprendendo, né? Mas enfim. A outra técnica é o wabi-sabi. O termo wabi-sabi não é apenas intraduzível, como também é considerado indefinível na cultura japonesa. Ele tem origem no taoísmo durante a dinastia Song na China, 960 a 1279 d.C., e foi posteriormente incorporado ao budismo Zen. Inicialmente, o wabi-sabi era visto como uma forma de apreciação austera e contida. Hoje, o termo engloba uma aceitação mais serena do que é transitório, natural e melancólico, valorizando o imperfeito e o incompleto em tudo, desde a arquitetura até a cerâmica e os arranjos florais. Enquanto nos esforçamos para criar coisas perfeitas e depois lutamos para preservá-las, negamos seu propósito e perdemos a alegria que vem com a mudança e o crescimento. Quando pensamos em produtividade, em realizar uma tarefa ou nos dedicar a um hobby, o wabi-sabi propõe abraçar a imperfeição em vez de nos estressarmos com os detalhes, ou, em outras palavras, o perfeito é inimigo do bom. Isso porque, ao insistirmos em alcançar a perfeição, nos fixando em cada pequena minúcia, podemos estar desperdiçando um tempo precioso. Aqui tome cuidado porque é uma linha tênue esse wabi-sabi, certo? Claro que nós precisamos apreciar o que é belo, essa é a questão, a beleza. Agora, é aquela coisa, o que eu posso resumir aqui dessa técnica é assim: desfrute do processo. Desfrute do processo. Se você quer ter uma amplitude de conhecimento, primeiro você vai pedir a Deus, né? Todo aquele que quer a sabedoria, peça a Deus, né? Que dá livremente a todos. Só que você queria ter uma compreensão maior hoje, mas você não consegue, porque você começou a ler agora. Então, desfrute do processo, não tenha pressa de terminar o livro, leia devagar, leia pausadamente qualquer livro que você leia, essa é a questão. Tem que ler devagar mesmo. Se você só tem 20 minutos, como eu falei anteriormente, use seus 20 minutos, desde que seja diário, não pode pular o dia, e desfrute do processo, porque cada vez que o tempo passa, que os anos se passam, a cada ano você vai ficando muito mais inteligente. E não ficar com aquele anseio, aquela coisa de pega um livro agora e já quer terminar o livro e ler rápido, aquela coisa. Não, desfrute do processo para você não cair na armadilha do hábito da leitura. O hábito da leitura é uma armadilha. Por quê? Porque você está lendo ali, né, mas está passando os olhos, mas não está imprimindo nada. E a leitura é o mesmo que uma peça teatral. Não é um texto falado, são emoções que são trazidas ali, naquele texto. Às vezes tem uma palavra que você precisa declamá-la de uma maneira completamente diferente, usando uma emoção. Pode ser uma tristeza, uma alegria, um tesão, né? Uma melancolia, enfim. Entende? Então você precisa ler devagar, desfrutar do processo, sem ficar na ânsia de olhar para o final do livro para ver quando é que ele vai acabar, quantas páginas faltam. Não. Então, resumidamente, seria isso. Tem algumas outras coisinhas mais, mas o mais importante é desfrutar do processo e não da finalidade, né, do objetivo final, né? Você tem um objetivo, você quer ficar muito mais inteligente, muito mais intelectual, mas você ainda não é. Isso aí é com o tempo que chega, entende? E uma outra expressão aqui nessa mesma técnica, quando ele falou o perfeito é inimigo do bom, exatamente. Muitas vezes eu quero algo perfeito, por exemplo, perfeito agora, só que para mim, nesse momento, se eu for esperar vai demorar mais, se eu pegar o completo, por exemplo, para fazer. Então eu preciso do bom. O bom é o que eu estou precisando agora. Depois eu vou aperfeiçoando, aí é outra coisa, eu vou usar em outro momento. Mas para agora, se só tem um bom, eu vou usar o bom. Não posso usar um melhor do que o bom, porque é só o bom que eu tenho nesse momento.
entende? Mas é isso, fica aí as informações que nós podemos adaptar, né, ao seu modo, né, sem romper a essência. Obrigado pelo seu tempo precioso, por ter assistido esse vídeo até aqui. Nos vemos a qualquer momento. Hasta pronto.